E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos seguindo com a nossa série de aula de CSS. Vamos trazer agora os estilos, né, para a tabela do CSS, formatando as tabelas, deixando elas mais criativas, mais legais aqui com as nossas séries de aulas, tá? Portanto, você que ainda não se inscreveu, eu gostaria muito de que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse as notificações, deixasse um like no vídeo e compartilhasse aí com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos falar de tabela, né? Vamos falar aí dos estilos, né, as bordas, na casa aqui, bordas da tabela, utilizando as propriedades aqui do CSS. Vamos lá? Bom, para especificar as bordas de uma tabela em CSS, use a propriedade border, né? Então vamos lá, um exemplo, basta especificar uma borda sólida para os elementos. E aí nós temos aqui um exemplo de tabela, né? A tabela de table, TH, TDH, o TD e TH. Exemplo, e aí nós temos aqui, observe, nós vamos utilizar um seletor, né, que está referindo a todos, né, table, th, td, border de um pixel sólido, ou seja, ela vai criar aquela padrão, né, a caixa padrão, né. Observe que se você não criar isso aqui, ela vai automaticamente criar uma borda normalmente, tá? Então, isso aqui é uma tabela, você adicionando, né, um pixel de a largura da borda e o tipo da borda, que se a gente não utilizar essa formatação, ele vai criar automaticamente um padrão, porque é padrão do navegador, tá bom? Mas caso tenha algum problema, é importante que você já faz essa definição, que você define, portanto, a espessura e o estilo da tabela. Observe que aqui nós temos uma tabela, que foi, portanto, adicionada, utilizando então ali essa borda, tá vendo que ela está uma borda fora, ela está fora da parte da tabela. E aí nós temos as células que compõem a tabela normalmente, mas aí nós temos uma linha de fora aqui, que é a borda da nossa tabela em questão, tá bom? Acredito que você tenha observado, você pode dar uma parada no vídeo, implementar, testar aí o nosso exemplo, tá bom? Vamos dar sequência, porque tem muita coisa aqui para a gente falar sobre os estilos, né, de tabela em CSS aqui. Vamos continuar? Vamos falar então da tabela, largura total da tabela. Bom, caso você precise de uma tabela que ocupe toda a tela, né, a largura da sua tela, você vai adicionar o writer 100% ao elemento table, né? E aí nós temos o exemplo, table, e aí aqui dentro do seletor a gente vai adicionar writer 100%, ou seja, ele vai ocupar toda a área da tela, né? E aí nós temos o código, que aí nós vamos, observe que nós estamos usando um seletor, né, para definir o tipo já estamos definindo o tipo da borda, a largura da borda e o tipo da borda. E aqui nós estamos dizendo que essa tabela ela vai ocupar 100% da largura da tela, tá bom? A impressão é isso aqui. Observe que toda a área, né? Tudo que compõe toda a área, especificamente aí da nossa página, será impressa lá pelo navegador, tá bem? Quando você definir, portanto, 100% aí a largura da nossa tabela. Dando sequência, continuando falando de tabelas, os estilos, né? Vamos recolher bordas da tabela. Como que é isso? Bom, e aí nós temos aqui, ó, propriedade, border, collapse. Ela define se as bordas da tabela devem ser recolhidas em uma única porta. E aí nós vamos verificar aqui, ó. E aí nós temos o exemplo, né? Border, collapse aí, collapse novamente. Repete, né? E o resultado aí nós temos a implementação. Aqui nós estamos definindo a altura todo. E o resultado de tudo isso é isso aqui. Observe que nesse caso aqui, nós não temos, né, aquele duplo, aquela impressão de dupla borda. A gente tirou, né? Tabela, ela está uma tabela normal, normalzinha, como ela é gerada automaticamente, tá bom? Isso é responsável, portanto, pela propriedade collapse que a gente coloca. Beleza? Seguindo, vamos continuando falando das propriedades dos estilos CSS para formatação de tabela. Bordo ao redor da tabela. E aí nós vamos lá, novamente, a gente já viu esse exemplo, né, da tabela, o exemplo, borda ao redor, borda um pixel do tipo, o resultado nós temos aqui novamente, né, nós estamos definindo a largura 100% e o tipo da borda. Acho que isso aqui é muito similar ao nosso primeiro exemplo. Observe que nesse caso aqui, observe que aqui a borda está no contorno de toda a tabela. Ela não tem, né, os tradicionais linhas dentro da tabela separando. Aqui só temos, tá tudo mesclado, como se tudo tivesse mesclado, tá bom? E aí você pode dar um pause no vídeo, verificar, tá? E aplicar, portanto, observe.
100%, borda de 1 pixel sólido, tá bom? É a tabela. Observe que aqui a gente está falando da tabela, que não tem uma seleção do TDAH, não tem do TD, né? Então é a tabela como um todo. Ela é como se tivesse criado apenas uma caixa de borda. Seguindo, continuando falando ainda dos efeitos do estilo de CSS, nós temos aí o tamanho da tabela. A largura de uma tabela são definidas pelas propriedades width e height, né? São as propriedades de largura e altura. O exemplo aqui a gente vai definir na sequência aqui lá no nosso Notepad, a largura, portanto, é em 100 pixels e a altura em 70, né, para o TDAH. O TH em 70 pixels. E aí nós vamos lá no nosso Notepad para a gente verificar esse nosso primeiro exemplo aqui, ó. Observe, aqui nós estamos definindo através dos seletores, né? E aí nós separamos por vírgula, né? Table, TD e TH terão bordas de 1 pixels, o tipo é sólida e a cor black. Tabela vai herdar, né? Collapse, ou seja, ela vai dar aquele efeito de só uma caixa de mesclagem, né, lá da tabela. E a largura aqui, 100 pixels, tá bom? E a altura, as TH terão altura de 70 pixels, tá bom? A altura lá. Então vamos verificar o resultado de tudo isso. Lembrando aqui para você que nós estamos falando do CSS, tá? Essa é uma aula de CSS. Aqui nós temos as tabelas, né? Lá você pode depois dar uma olhada nas nossas aulas de HTML, que ensina como fazer as tabelas, daí explica lá sobre cada tag, cada elemento aqui, tá bom? Lá na aula de HTML, eu recomendo você ir lá e se inscrever, assistir as aulas, ver todas as aulas e depois vir aqui para fazer as aplicações das formatações usando aqui o CSS, tá bem? Vamos então ver aqui o resultado disso. É isso que você vê aqui, ó. Observe aqui, ó. Aonde está fazendo a referência à altura. Essa parte aqui, ó, ela tem uma diferença porque a gente fez uma referência lá no nosso Notepad. Vou voltar aqui para você ver, ó. O que é TH? TH, lá na tabela, esse TH é só esse título, só os títulos que terão. Então, essa altura, e aí você vê que eles estão usando uma altura aqui, tá bom? E por isso, portanto, tem essa diferença aqui, ó. Tá bom? Ok? Acredito que ficou claro. Seguindo, falando, portanto, aí das propriedades ainda, né, do CSS para formatações de tabela. Seguindo, vamos falar alinhamento da tabela, né, CSS. Bom, aí nós temos a propriedade text align, define o alinhamento horizontal, como esquerda, direita ou centralizado, do conteúdo das tags TH ou TD. Por padrão, o conteúdo desses elementos TH é alinhado ao centro e o conteúdo das TD são alinhados à esquerda. Para centralizar o conteúdo dos elementos TD também exige teste align center, tá bom? Como exemplo aqui, ó, nós temos aqui o TD align center, ele vai centralizar dentro da caixa ali da tabela lá do TD. Para alinhar os conteúdos à esquerda, oferece o alinhamento, né, TH a ser alinhado à esquerda. E aí você vai em propriedade, text align left, que está alinhando, portanto, o TH aqui automaticamente ele é centralizado. Você pode colocar ele à esquerda. E o TD, que é normalmente à esquerda, você pode centralizar. E aí a gente pode, portanto, brincar aí com essas propriedades. Deixa eu verificar se nós temos alguma coisa lá para você. Vamos seguindo. Então é isso, né? Deu para entender mais ou menos a ideia, portanto. Continuando falando ainda de alinhamento vertical, e aí a gente tem, né, a vertical, a linha propriedade define o alinhamento vertical como superior, inferior ou central ao conteúdo, né? E aí você vai usar as tags TD e ATH, né? Por padrão, os alinhamentos vertical de conteúdos em uma tabela vêm pelos elementos TH e TD. Os exemplos a seguir, a gente vai mostrando aqui o exemplo, tá? Com inferior para os elementos TH. E aí nós temos aqui, ó, a altura, né, de 50 pixels, né? E alinhamento vertical bottom, ou seja, ele vai ficar baixo. Vamos verificar no exemplo aqui lá no nosso Notepad. Vamos abrir no nosso Notepad, nós estamos vendo aqui, observe, table, TD e TH, border sólido, tipo black, table, border, collapse, largura de 100%, e aqui TH, a altura
altura, né, de 50 pixels. E o alinhamento vertical, o bottom seed vai ficar para baixo, tá bom? Então aqui nós temos a nossa formatação. Vamos verificar o resultado disso aqui lá no nosso navegador. Você vai ver aqui, ó, atualizando a página. Observe que nós temos aí a formatação especificamente. Observe que o texto está posicionado conforme a gente definiu lá. Estão abaixo aqui, tá bom? Então esse é o alinhamento aí, portanto, da nossa tabela. Vamos dar sequência, portanto, aqui às nossas aulas, falando ainda das tabelas, das propriedades, né, do CSS, para deixar suas tabelas mais bonitas, mais legais. Preenchimento, né, a cor, né, e aí vamos usar lá aquela cor que a gente já conhece, né, na verdade o espaçamento, né, vamos dizer, eu falo espaçamento, na verdade é o preenchimento, né, dentro da nossa tabela. Então, para controlar o espaço, nós temos entre borda e conteúdo, nós temos a propriedade padding, né, nos elementos TD e TH. O exemplo aqui nós temos TD e TDH com o preenchimento aqui em 15 pixels e o alinhamento à esquerda. Vamos lá no Notepad para a gente ver esse exemplo completinho aqui, ó. Por exemplo, aqui nós temos a tabela, né, o tipo, a borda, o tipo, a largura, o tipo e a cor. O alinhamento aqui à esquerda do texto que está dentro dessa tela. Table vai herdar, né, o colapso e a largura de 100 pixels. TD e TH e TD terão preenchimento, observe, de 15 pixels. A gente não colocou ali, a gente colocou aqui, tá bom? Porque aqui iria incluir também a tabela, no caso é só TH e TD, tá bom? Com isso, o resultado é isso que a gente pode ver aqui. Observe, estão alinhados, né? Com o alinhamento em questão e o preenchimento e o espaço que a gente foi definido lá. Beleza? Essa é a tabela. Observe o estilo da borda, né? Corzinha mais clara, porque a gente definiu as cores lá da borda no vídeo anterior. Vamos seguindo, falando ainda. Falamos do preenchimento nas tabelas e agora vamos seguindo com mais uma propriedade. Divisores horizontais. Vamos entender o que é isso? Bom, adicionar a propriedade border bottom, a TH e a TD para divisores horizontais. E aí nós temos aqui, ó, um exemplo, TD e TH, e o border sólido, né, cor, e o estilo da borda que a gente tem que ir. Aí você pode dar um pause, verificar isso aqui. Vamos lá no nosso Notepad mais uma vez para a gente borda e colapse. Colapse, a largura de 100 pixels, 100%, né? Não pixel, é por cento. TDH e TD, TH e TD. O preenchimento aqui de 8 pixels, o texto alinhado à esquerda, borda um bottom de 1 pixel, cor, sólido a cor, né? DD, vai dar um cinza, quase um cinza, na verdade. E aí nós vamos mais uma vez voltar lá no resultado e aí nós temos este resultado, né? Conforme você vê aqui, tá bem? É isso, vamos seguindo. Continuando falando aqui sobre os efeitos, né, os estilos, para você deixar a sua tabela cada vez mais bacana, mais interessante aqui no CSS. Seguindo, vamos falar aqui sobre flutuante, tabela flutuante. Use o seletor o hover, né, ponto hover, em TR, para destacar as linhas da tabela ao passar o mouse sobre ela. Quando você passar, ela vai fazer uma alteração, né? Muda a cor. E aí nós temos o exemplo, né? TH Hover e aí Background Color vai levar uma cor diferente. Vamos novamente ao Notepad. Aqui observe a largura da tabela, né? Estamos definindo a tabela, a largura da tabela, o estilo, né? Border Collapse, colapso, propriedade de valor, valor de 100% de largura. Aqui nós temos o que vai fazer toda a diferença, né? Que é esse aqui. Aí nós temos informando aqui que o TH e o TD tem um preenchimento de 8 pixels, o texto alinhado à esquerda, a borda bottom 1 pixel, sólido e a cor. E aqui quando a gente passar o mouse sobre as TR, o que vai acontecer? Ela vai mudar para essa cor coral, tá bom? Vamos lá no resultado, que é isso aqui, observe que quando você passa o mouse sobre, há essa alteração, tá bem? Esse é o resultado aí que a gente vai ter ao passar o mouse sobre as específicas, né? Sobre as nossas tabelas. Vamos seguindo, continuando aqui com as nossas tabelas. Você vê então aí a tabela flutuante.
Mais propriedades de CSS, mesas listada. Para a tabela listada, use o seletor NTH Shield e adiciona um background color a todas as linhas pares ou ímpar, né, da tabela para você ter esse efeito efetivamente lá. E aí nós temos um exemplo aqui, que será apresentado de modo, né, carregando uma cor de fundo, e aí é feito, portanto, a aplicação lá. Vamos aqui, cor de tabela, da tabela. Nesse caso aqui, nós vamos, no exemplo aqui, ó, nós vamos utilizar aqui uma propriedade para especificar a cor de fundo, né, nos elementos TH, que é no caso aqui nós estamos dizendo no exemplo que todo TH terá uma cor de fundo específica aqui e uma cor de texto branca, como no exemplo que a gente vai ver aqui no nosso Notepad, tá? Que nós temos, por exemplo, o exemplo 6, e a gente traz então aqui essa propriedade que você já conhece, eu ouvi falar até demais, né? Borda collapse, collapse, right 100%, ou seja, estamos deixando toda, ocupando a largura da geral da página. TH e TD com o texto alinhado à esquerda e o preenchimento em 8 pixels. E aí nós temos, né, o TR2.NTH, Shadow Shield Heaven, e carregando o background color com essa cor aqui especificamente, e lá o resultado no navegador é isso aqui, né? Observe que tem uma cor e aqui tem um mais escurinho e aí vai nessa intercalação de cores. Aí você pode brincar com as cores, inclusive, e fazer mais colorido, né? Por exemplo, a gente vai colocar aqui uma cor de preenchimento. Vamos mudar isso aqui só para a gente ver aqui o que pode acontecer lá, né? Vamos colocar aqui 8931. Vamos ver que cor que vai dar lá. Salvando, salvamos aqui, vamos lá no navegador, atualiza a nossa página e observe que nós temos essa cor mais viva, né? Então você pode fazer uma brincadeira aí com as cores para fazer as intercalações aí nos seus exemplos, tá bom? Temos ainda mais um outro exemplo aqui que mostra também, né? Esse exemplo aqui, ó, que é basicamente parecido com aquele lá, né? Em questão, nós temos aqui uma tabela, observe a tabela, e nós estamos trazendo isso aqui que você já está cansado de ouvir, a borda, né, colapse, e a propriedade de valor dela é colapse, a largura de 100%, os TDH e as TDs terão alinhado à esquerda, e o espaçamento de 8. Aqui nós temos o nosso pulo e aquela cor que a gente já fez, na verdade a gente pode brincar, e aqui nós estamos dizendo que a nossa TH, as nossas TH terão uma cor diferente e uma cor de fundo também diferente. E aí a gente vem aqui, ó, no exemplo e atualiza a nossa página. E a gente está dizendo aqui, então, aqui nós temos as cores, né? Nós colocamos uma cor diferente para o nosso título da tabela e a diferença nas cores entre as linhas também, tá bom? Você pode fazer colorido e aí você pode alterar as cores também brincando com elas, tá bom? Então é isso. Falamos de estilos, né? Deixar as nossas tabelas diferentes, bonitas, personalizadas, né? Para você deixar e trabalhar, deixar suas tabelas mais bonitas lá no seu HTML. É isso. Gostou do vídeo? Deixa um like, compartilhe com os amigos, ative as notificações. E é isso. Valeu, até a próxima.